No entanto, há aqui uma réstia de esperança que o regime esteja mais fragilizado do que já esteve. Por várias razões. Desde logo porque o império que este regime tentou criar, o império xiita que tentou criar, está-se a desboroar. O Irão teve um grande triunfo com o Iraque, a confusão que aconteceu no Iraque depois da ocupação americana e o triunfo dos governos sectários xiitas, da maioria no Iraque, que rapidamente se tornou uma espécie de satélite do Irão. Isso está a mudar. Neste momento, o Irão tem cada vez mais dificuldades em manter as suas milícias no Iraque, xiitas, sob o seu controle, de uma maneira devidamente operacionalizada e financiada. Mas também na Síria. A Síria era um grande aliado o regime de Bashar Assad era um grande aliado do regime xiita. O regime xiita começou até a colonizar, com populações próprias, o território do norte da Síria. Tudo isso caiu agora com a transformação do regime. Caiu a Venezuela, um grande aliado do Irão, pelo menos caiu Maduro. Vamos ver o que é que vai acontecer à Venezuela, mas caiu para já Maduro, sob controle americano, que torna as operações do Hezbollah, toda a tentativa de contornar as sanções iranianas através da Venezuela muito mais difíceis. E, portanto, do ponto de vista geopolítico, o regime está muito mais fragilizado. E, claro, as pessoas vão ganhando uma memória da repressão horrível que o regime vai acumulando. Nós não nos podemos esquecer que foi por causa deste regime, que foi sanguinário e totalitário desde o primeiro momento, desde o momento em que nasceu, que se inventou a expressão islamofascismo. Utilizar a designar a expressão fascista para designar um governo islâmico foi para caracterizar esta república xiita organizada para aterrorizar a população e converter o todo da população a uma repressão arcaica, medieval, que ia ao arrepio até da própria história do Irão. Nós estamos a viver momentos dramáticos onde, para todas as pessoas, não interessa se são de esquerda, se são de direita, se são do norte, se são do sul, a luta que estas pessoas travam, independentemente do amanhã, de saber o que é que se pode seguir a uma república dos mulás, saber se vão precisar da unidade trazida pela monarquia que houve até 1979. Mas reza Pahlavi, pelo menos de uma forma muito transitória, não é? Que Reza Pahlavi, o herdeiro do antigo imperador da Pérsia, que foi destituído precisamente pela Revolução de Khomeini em 1979, ofereceu-se para ser um líder da transição. Se essa é a solução política ou não nesta fase, ninguém sabe, mas ninguém pode duvidar do que está a acontecer. E é por isso que nós temos de falar da repugnância, e lamento imenso as pessoas não gostarem de ouvir isto, mas da repugnância que me merecem as reações que, sobretudo na Europa, estes primeiros dias de revolta corajosa e generosa têm merecido. Mas estava eu a dizer que chegou a altura de nós confrontarmos uma profunda intoxicação ideológica e espiritual e moral que nós vivemos no Ocidente. Tudo começou primeiro com as manifestações caricatas, onde a diáspora, que é imensa iraniana, e eu tenho amigos iranianos, diáspora nos Estados Unidos, no Canadá, Inglaterra, na Holanda, que é enorme, a diáspora iraniana, a fazerem manifestações de apoio aos insurretos e virem nativos, ou ingleses, ou canadianos, ou holandeses, pessoas que não são iranianas, pessoas que são nativos ou da Holanda ou da Inglaterra, a dizerem que aquelas pessoas não se podiam manifestar porque a corresponderem à propaganda do Ayatollah, à propaganda do islamofascismo, que estavam a ser fantoches dos Estados Unidos ou de Israel, e depois varia conforme o gosto, que tem sido a linha escolhida pela extrema-esquerda na Europa. E por uma parte da esquerda, infelizmente, é preciso dizer isto. Mélenchon, por exemplo, o menino querido, líder da extrema-esquerda na Europa, recusou-se a saudar a insurreição no Irão, precisamente porque isto não é conveniente para a extrema-esquerda e para uma parte da esquerda. Porquê que não é conveniente? Em primeiro lugar, porque ninguém quer aceitar que o grande inimigo de Israel no Médio Oriente, sim, é o Irão. O Irão é o grande inimigo de Israel, não são os outros Estados árabes à volta, por mais que a propaganda nos queira fazer acreditar nisso, basta pensar nos acordos de Abrão, desde 2017 até agora. O Irão é o grande inimigo de Israel. Como é que nós podemos aceitar que um regime que é ferozmente inimigo de Israel e que prometeu exterminar Israel, prometeu realizar um novo holocausto em Israel, como é que nós podemos aceitar que esse regime caia? Não, nós precisamos da inimizade a Israel para todo o sempre. Há também esta ideia de que é o que provavelmente provocou o blackout da imprensa. A imprensa no Ocidente, uma vez mais, os bastiões do jornalismo imparcial como a BBC, fizeram um blackout à cobertura destes primeiros dias destes acontecimentos, e quando começaram a fazer a cobertura limitavam-se a reproduzir os discursos oficiais do regime. John Cleese não é um homem da direita. Não é um homem da direita. Odeia Trump, para que fique tudo claro. Ele odeia Trump. Fez um conjunto de tweets a dizer à BBC: BBC, não há justificação para a vossa conduta, vocês são uma vergonha. Não fez um tweet, não fez dois, fez vários. John Cleese tem toda a razão no que está a dizer e ele está a pôr o dedo na ferida.
Porquê é que há estas inibições em estações como a BBC e outros órgãos de comunicação social? Porquê é que há estas inibições nos partidos da extrema-esquerda? Eu há pouco estava a tentar falar nisso, vou regressar a esse ponto. Isto é uma questão de intoxicação ideológica também. Nós fizemos da religião islâmica na Europa, com todos os nossos complexos do anti-imperialismo, do anticolonialismo, nós essencializámos o que é uma pessoa do Médio Oriente. O que os europeus fizeram com todo o seu complexo de culpa, inventados, artificiais e as suas paranoias ideológicas fomentadas pela esquerda e pela extrema-esquerda, foi dizer que qualquer pessoa do Médio Oriente tem de ser evidentemente um defensor da Sharia, do hijab, da burca. Nós tivemos uma discussão em Portugal há muito pouco tempo sobre o hijab e da burca. Espero que as pessoas que tenham feito aquelas defesas que fizeram absolutamente absurdas do hijab e da burca aqui em Portugal possam falar com os manifestantes iranianos e com as manifestantes iranianas que veem precisamente nisso um símbolo da sua opção. Mas o que a esquerda fez, o que esta intoxicação ideológica que me referi era essencializar a relação entre o islamismo extremista, o que repudia a democracia e quer substituí-la para a Sharia, o que quer sujeitar e escravizar as mulheres, por uma característica identitária de todas as pessoas que vêm do Médio Oriente. Da mesma maneira como racializaram a condição política e social e pessoal dos negros, dos homossexuais, dos transexuais. Faz parte do mesmo bolo ideológico. E então, a partir desse momento, nada que possa ferir a concepção ideológica que têm os europeus, classe média alta, muitos professores da universidade, não os iranianos, não os jordanianos, não os egípcios, não os turcos. Não, isso não vamos falar, não vamos perguntar-nos nada. Nós vamos partir dos nossos preconceitos ideológicos e, a partir daí, forjar uma nova relação política. Nós nunca sabemos o que é que está na cabeça de Trump. Para mal dos nossos pecados, ele tornou-se errático, imprevisível, oscilante, instável. A egomania dele também não ajuda, como vamos ver no caso da Venezuela. É preciso ver que Trump começou a gerar grande fissura no Partido Republicano, apresentando-se como um crítico radical, e naquela altura, 2014, 2015, isso era muito raro, como um crítico radical da estratégia neoconservadora de utilizar o poder militar americano para fazer o chamado regime change, quer dizer, utilizar a força militar para democratizar os países no Médio Oriente e fora do Médio Oriente. E Trump apareceu nessa altura a romper, e se Trump tem algum mérito político na política americana, foi esse, porque realmente o Partido Republicano estava completamente refém dessa obsessão dogmática e ideológica neoconservadora, e Trump parte isso, é o primeiro a partir, e portanto ele também agora criou uma base política que é ferozmente contra esses empreendimentos. Então veja-se que isto é a maneira de Trump de contornar a grande dificuldade que os neoconservadores sempre tiveram, que é destruir um país, invadir um país, e depois começar a governá-lo. Governá-lo o quê? Os generais americanos a governar o Iraque. Foi o que aconteceu, porque não havia oposição capaz de segurar o Iraque, sobretudo quando os americanos tomam aquela decisão fatídica para desbaatizar, que o Baath era o partido de Saddam Hussein, para desbaatizar como se estivessem na Alemanha de 1945, para desnazificar o Iraque, desmobilizar o exército e a polícia. Ou seja, o Iraque ficou à mercê das milícias que imediatamente surgiram para fazer com que todos aqueles bandidos criminosos que tiveram no regime de Saddam Hussein pudessem sobreviver a um novo estado de coisas. Essa é a grande lição que a administração de Trump aprendeu com o desastre do Iraque. Então o que é que fazem? Contam com os chavistas para se tornarem ex-chavistas, porque não confiam suficientemente no poder da oposição democrática para fazer essa transferência do poder. Que raio de negócio que Trump tem para lhes propor que eles prefiram trabalhar para os americanos? Só podem aceitar trabalhar para os americanos se, pelo menos, não tanto como Maduro, não tanto como Chávez, mas em certas coisas Trump alinhar com aquilo que não é tolerável, com repressões de direitos humanos, com a continuação do crime organizado. Portanto, por mais que esta estratégia pareça habilidosa de Trump, há aqui uma outra lição que nós não podemos esquecer, é que a partir do momento em que Trump diz, ele não diz que nós estamos a governar a Venezuela, utiliza o verbo em inglês run. Uma empresa também é run, quer dizer, gerir a Venezuela. Há lá uns tipos que estão a trabalhar para mim, uns CEOs, não é? Delcy Rodrigues é uma espécie de CEO, e eu é que estou aqui a supervisionar. Mas a partir do momento em que, mesmo que seja assim, de uma maneira indireta que se governa, os problemas da economia venezuelana, da sociedade venezuelana, passam a ser problemas americanos também. E a Venezuela tem neste momento grandes desafios. O país está num estado decrépito, é muito difícil, como Trump até já viu, atrair a indústria petrolífera americana para investir num país que está desfeito e que não oferece nenhumas condições de segurança a estrangeiros que queiram ir para lá. E, portanto, o controle que Trump poderia ter, mesmo se admitirmos as melhores das intenções, para
levar a cabo esta transição sem a oposição democrática é, no mínimo, precário. E Trump vai aprender que os problemas que aparecerem de doravante na Venezuela passam a ser problemas dele também.